E aí galera, beleza? É o seguinte, nessa aula aqui a gente vai estar criando essa página aqui, tá bom? Lembrando que essa página aqui ela é estática, tá? O intuito aqui é a gente pegar o HTML e o CSS. Então, a gente vai ter aqui esses ícones aqui no menu, a gente vai ter essa imagem, esse botão aqui, tá bom? Vamos começar a criação? Essa daqui é a nossa página em branco que a gente vai estar trabalhando e essa daqui é a página que a gente vai criar. Vamos começar aqui, nosso HTML já está linkado aqui o CSS, tá bom? O CSS está vazio, a gente vai começar a criação dele agora. Vamos começar criando aqui o menu. Para isso a gente vai criar uma tag header, tá? Vamos abrir e fechar. Dentro da header a gente vai criar uma div. Dentro dessa div a gente vai colocar a class menu. Tá bom, essa daqui é a nossa div para o menu. Aí aqui a gente vai criar uma outra div com a class logo. Dentro dessa div class logo, a gente vai colocar uma imagem que vai ser a imagem do nosso logo. A gente bota aqui image, crc, images, logo. Beleza. Aí aqui embaixo dessa div aqui do logo, dentro da div class menu, a gente vai colocar uma outra div. Vamos botar uma div não, vamos colocar aqui uma nave. A gente vai colocar aqui class menu items, tá bom? E dentro dessa nave, a gente vai colocar aqui um link. Dentro desse link, a gente vai colocar a imagem que será os nossos ícones. Primeiro é o search, então a gente vai colocar image, search. Esse aqui é o primeiro ícone, a gente vai copiar e colar 3 vezes, uma para cada ícone. O segundo é o kart e o terceiro é o menu. Vamos dar um Ctrl S aqui para salvar e vamos ver o que aconteceu aqui. Vocês podem estar pensando, ué, não aconteceu nada. É porque os ícones, se vocês forem ver aqui, é tudo branco, o logo é branco, tudo é branco, então não vai aparecer. Então, agora vamos lá para o nosso CSS. Vamos resetar, antes de tudo, a nossa página. Então, a gente coloca aqui um asterisco, abre e fecha, coloca uma margem 0 e vamos colocar o padding também 0 e também vamos colocar o box sizing border box. E vamos colocar um background black, só para a gente poder ver o que está acontecendo. Se a gente der um F5, salvar e der um F5, a gente pode ver agora que nossos ícones e nosso logo está aqui. O que é esse reset CSS, né? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse asterisco quer dizer que vai pegar a página inteira. Então, tudo que eu colocar aqui dentro de CSS vai ser aplicado na página toda. Então, vamos entender o que foi esse margem 0 e esse padding 0 aqui. É o seguinte, todo documento que a gente cria no de HTML, o navegador por padrão acrescenta uma margenzinha aqui, vai acrescentar uma margem no topo e no body também vai acrescentar um padzinho. Então o documento ele vai dar sempre um espacinho assim, ó, ele vai sempre ficar com um espacinho. Agora, com a gente dando uma margem 0 e um pad 0 em todo o documento, o que a gente está fazendo, deixa eu selecionar aqui com seleção transparente. O que a gente está fazendo aqui é pegando todo o nosso conteúdo e encostando em cima e embaixo. Pode ver que está tudo bem tocadinho. Se a gente tira esse margem 0 e esse padding 0 e salva, vocês podem observar que ele deu uma afastada, tá bom? Então aqui, dessa forma, a gente tem todo o controle da margem da padding da página. Ó, agora ele vai encostar de novo. Beleza. Agora, com o Flexbox, a gente vai fazer com que um item fique do lado do outro, tá? Porque a gente não quer que fique assim, né? Porque vocês podem ver um do lado do outro. Então, com o Flexbox, a gente vai fazer isso. A gente vai pegar aqui o menu, a classe menu, e vamos copiar aqui, dar um Ctrl C. A gente vai dar um ponto e vamos lá fazer com que ela tenha o display flex. Aí, automaticamente, os itens ficaram um do lado do outro, tá bom? Então, o que a gente fez é o seguinte, esse daqui é a nossa tag, vamos supor que essa daqui seja a nossa tag, nossa div com a classe menu. Aí, aqui dentro a gente tem a nossa div com a imagem. Aqui dentro tem a nossa imagem, tá? Aqui a gente tem aquela nossa nave, né? Aquela nave com a class menu items. E aqui a gente tem os nossos 3 linkzinhos e dentro de cada link tem uma imagem também. Beleza? O que a gente fez foi o seguinte, pegamos essa tag aqui, pegamos essa div aqui, que é a div com a class menu, e declaramos ela como display flex. Então a gente pegou os itens e colocou automaticamente um do lado do outro, tá bom? Foi exatamente isso que a gente fez. Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos fazer com que ela fique um em cada ponta. E como é que a gente faz para poder fazer um em cada ponta? A gente faz justify content space between, que vai dar o maior espaço entre os itens que estão dentro da div. Então vamos atualizar? Olha só, o maior espaço que teve é esse. Esse daqui vai ficar bem encostado e esse daqui vai ficar bem encostado na outra ponta. Então o que a gente fez foi o seguinte, a gente pegou a div menu e deu space between, ou seja, aquela div
com o logo ficou aqui, no maior espaço que ela pode dar em relação à outra div, que foi a div, que foi a nave, no caso, né, com os itens no menu. Tá aqui a imagem, o link e a imagem. Então foi isso que a gente fez. A gente criou uma div menu, com a classe menu, aí aqui é a nossa logo, e aqui é o nosso nave. Então foi isso que a gente fez aqui, beleza? Agora, a gente vai fazer o seguinte, vamos alinhar os itens. Então a gente usa o Align Items Center. O que a gente vai... Vamos salvar aqui, vocês podem ver ó, que vai ter uma leve movimentação. O que a gente fez foi o seguinte, foi fazer com que o nosso logo se alinhasse ao centro, em referente a essa div grandona, e fizesse a mesma coisa aqui, se alinhasse ao centro, para poder ficar tudo no mesmo alinhamento. Como se a gente tivesse pego e feito isso daqui, ó, alinhou tudo na mesma direção, tá bom? Então pode ver que até esse daqui se movimentou e esse daqui não se movimentou porque essa imagem aqui é um pouquinho maior. Só que é exatamente isso, né? A imagem, vocês podem ver que a imagem está muito grande. Eu não quero isso. Aqui a gente quer a imagem menorzinha. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a div com a class logo. Eu quero alterar o quê? O IMG dele. Eu quero, dentro da div que tem a class logo, eu quero pegar a imagem que está aqui dentro e diminuir ela. Eu quero botar ela com uma largura de, por exemplo, 64 pixels. Vamos ver como é que fica? Ó, 64 pixels ficou o tamanho bom. Agora a mesma coisa a gente vai fazer com os ícones. O ícone, ele está onde? Ele está na neve e dentro dessa neve tem uma class menu items. Então é ela que a gente vai configurar. Vamos copiar aqui. Eu quero que dentro da menu items, eu quero que pegue a tag A e dentro do A eu quero que pegue a imagem que está ali dentro. Então A image, eu quero que pegue a nave que está com a class menu items, entre em cada link e pegue cada imagem e diminua para uma largura de 26 pixels, por exemplo. Ó, ficou bom, tá? Vocês podem ver que está bem lá no canto, mas a gente vai ajeitar isso. O que a gente fez foi o seguinte, pegou aqui a imagem que está aqui dentro dessa div, diminuiu ela para 64 pixels, pegamos dentro da tag nave, pegamos dentro do link as imagens e diminuímos eles. Deixa eu ajeitar aqui, deixa eu selecionar aqui e diminuímos eles para eles ficarem bonitinhos, do tamanho legal, né? Porque estava gigante. Tá, só que vocês podem ver que tem um espaçamento aqui, né? Tem esse espaçamento. Como é que a gente vai colocar esse espaçamento? Simples, é só a gente colocar aqui no menu um padding. A gente vai colocar um padding de 0, ou seja, em cima e embaixo eu não quero que dê preenchimento. E eu vou colocar na esquerda e na direita um preenchimento de 5%, ou seja, um pad de 5%. Vamos salvar e atualizar? Vocês podem ver ó, que já está ficando mais parecido. E ele empurrou para o lado. O que a gente fez foi o seguinte, o padding ele empurra tudo que tiver dentro para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo, tá? Então o que a gente fez foi o seguinte, para cima e para baixo, que é essa primeira declaração, a gente não quer que empurre. Eu quero que empurre 5% para a esquerda e 5% para a direita. Então, o que foi feito foi o seguinte, essa div aqui, com a class menu items, né? Deixa eu fechar aqui preto bonitinho. Empurrou 5% para cá, pegou a tag neve menu e empurrou 5% para cá. 5% é referente ao quê? A largura da classe menu, tá bom? Foi referente a ela mesmo. Então ela pegou 5% e pegou 5% desse valor, empurrou para a esquerda e empurrou para a direita. Beleza? Foi isso que a gente fez. Vocês podem ver que está começando a tomar forma, né? Só que pode ver que em cima ele tem um leve espaçamento. Então a gente pode fazer isso colocando um padding também em cima e embaixo. A gente não ia colocar, mas vamos colocar assim. Vamos colocar um de 20 pixels mais ou menos para ver como é que fica. Ó, beleza. Não está o mesmo espaçamento, mas 20 pixels não ficou ruim não. Tá? Ficou um espaçamento bom. Então da mesma forma que a gente empurrou para a esquerda e para a direita, agora a gente empurrou também para cima e para baixo, só que dessa vez não foi 5%, foi 20 pixels. Foi isso que a gente fez, tá? Nosso menu está começando a tomar forma. Agora a gente pode ver que os ícones aqui eles estão muito grudadinhos. Eu quero um espaçamento entre eles. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente entrar aqui no menu Items, Image, já está aqui. A gente pode fazer... No caso, não é na imagem que a gente vai dar o espaçamento, a gente vai ter que dar o espaçamento no link, tá bom? Então a gente só vem fazer isso daqui, ó. Eu quero que dentro da nave, que tem a classe menu items, pegue somente o link
e dê uma margem à esquerda de mais ou menos uns 30 pixels. Vamos ver se tá bom. Ó, ficou bom, ficou certo. Acho que é essa margem mesmo que foi utilizada ali. O que a gente fez? A gente pegou cada itemzinho aqui e empurrou para a esquerda 30 pixels. Então deixa eu apagar aqui. Ele fez isso daqui, ó. Ele afastou 30 pixels para a esquerda. Tudo que tiver à esquerda dele, ele vai empurrar 30 pixels. Diferente do padding, o padding empurra tudo que tiver dentro dele, tá? Foi o que aconteceu aqui. Ele empurra o que tiver dentro dele. O margem não, o margem vai afastar, vai dar uma margem, tudo que tiver fora dele, entendeu? Então vocês podem observar aqui que cada link tá fora. Então esse link vai empurrar à esquerda 30 pixels desse, e esse vai empurrar 30 pixels desse, e esse vai empurrar 30 pixels que tiver do lado dele. Como não tem nada, ele não vai empurrar nada, tá bom? Então vocês podem ver aqui, ó. Foi isso que aconteceu. E com isso a gente finaliza o nosso menu. O que a gente vai fazer agora é o nosso conteúdo, tá? Vamos, antes de tudo, mudar a cor desse fundo aqui para a cor original logo, que é essa daqui, ó. A gente vem aqui no Style, aqui que a gente está aplicando, lembrando que isso aqui está sendo aplicado na página inteira, tá? Então seria legal até que a gente não aplicasse o background aqui, e sim no body, tá? Na nossa tag body. Então a gente coloca aqui, ó, background color, coloca aqui a cor, beleza? Que é essa cor aqui. Se a gente atualizar aqui, a gente já pode ver que está com a mesma cor aqui, tá bom? É o seguinte, agora a gente vai criar esse conteúdo aqui. Antes de tudo, a gente vai criar aqui uma div. Agora a gente vai criar uma tag, na verdade, chamada main, tá? Que aqui vai ser o nosso conteúdo principal. Dentro dessa tag main, a gente vai criar uma div com a class, vamos botar de content o nome. Content, que aqui vai ser o nosso content, o nosso conteúdo. Aí aqui a gente vai criar uma div com a class left side, que é o lado esquerdo. E aqui a gente vai criar uma outra div class right side, que vai ser o nosso lado direito, né? Então aqui vai ficar o texto, que é o lado esquerdo. E aqui vai no right side vai ficar a nossa chuteira, que é o lado direito, tá bom? Vamos pintar aqui, só para a gente ver o que está acontecendo, né? Vamos declarar aqui um background color red, só para a gente ver o que está acontecendo. Não vai acontecer nada. Por quê? Porque a div, por padrão, ela não tem nenhuma altura, nenhuma largura. Ou ela se adapta ao conteúdo, ou a gente declara uma altura, uma largura para ela. Então vamos declarar aqui que eu quero que ela tenha uma altura de 100 VH, tá bom? E eu quero que ela tenha uma largura de 100%, beleza? Vamos ver agora, ó. Agora sim ela foi. Só que repare, ela criou uma barra de rolagem. E aqui não tem essa barra de rolagem. Eu não quero uma barra de rolagem, é só uma página, uma landing page, tá, né? O que a gente fez foi o seguinte: a gente criou essa div com a class content e declarou ela uma altura de 100 VH. O que seria 100 VH? Cara, 100 VH é 100% da minha tela, da minha altura, né? VH de view rate. É toda essa minha primeira rolagem aqui equivale a 100 VH, tá bom? Então, se eu rolar aqui para baixo, não é mais 100 VH, é toda essa minha primeira visualização aqui antes de criar uma barra de rolagem. Só que, se ele tem 100 VH, que é daqui até aqui, e ele está embaixo do header, o que ele está fazendo é isso daqui, ó. Ele está com a altura de 100 VH embaixo do header. Então, repara que até aqui no meu Paint, ele sai. Então é exatamente isso que ele está fazendo. Ele tem sim VH, mas como ele está aqui embaixo do header, né, que está consumindo uma certa altura, ele acaba saindo e criando essa barra de rolagem. Então é bem simples o que a gente vai fazer. A gente vai declarar aqui uma altura para o nosso menu. A gente vai falar que o nosso menu tem uma altura de, por exemplo, 80 pixels, né? E agora a gente vai fazer um calc, uma conta. Eu quero que o meu content tenha uma altura de 100 VH menos 80 pixels, tá? Aí a gente salva, atualiza, pode ver que a barra de rolagem saiu. O que a gente fez foi o seguinte: a gente pegou a div com a class menu_item, botamos ela com uma altura fixa de 80 pixels, né? A gente botou uma altura fixa nela de 80 pixels, pegamos a div com a class content, botamos que ela tem uma altura de 100 VH, ou seja, toda a minha primeira visualização antes da barra de rolagem, e diminuímos 80 pixels, que é exatamente o tamanho do header. Então ele vai fazer isso daqui. Foi isso que a gente fez, tá bom? Então observe que agora a nossa barra de rolagem saiu, porque ele tem 100 VH de altura menos 80 pixels. Então ele fica aqui certinho, tá bom? Agora, sabendo disso, o que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar aqui o nosso texto, que esse daqui é um H1, um H1 e um H1. Então vamos criar aqui 3 H1s. A gente vai criar aqui dentro da left side o H1. Aí a gente vai colocar aqui o primeiro texto.
Beleza, colocamos aqui os 3 H1. Ó, chuteira Future Z, 4.D Society e masculina. Primeira coisa que a gente pode observar é o seguinte: a fonte ela não tá igual, tá? Por quê? Porque aqui a gente está usando a fonte Poppins e aqui está a fonte padrão que o navegador põe. Então a gente vai acrescentar essa fonte no nosso documento. A gente vem entrar aqui no fontes.google.com e aqui a gente vai pegar a nossa fonte. A fonte que a gente está usando lá no nosso exemplo aqui é a Poppins, então a gente pesquisa aqui Poppins, clica aqui nela, a gente vai selecionar quais as fontes que a gente quer. A gente vai querer usar a Light 300, então clica aqui, Select Style, vai querer usar a Regular, que é 400, clica aqui, e vamos usar também o Bold, né, que é o Negrito 700, e vamos selecionar aqui o Style. Agora a gente clica aqui, ó, nesse quadradinho, a gente copia esse link aqui, e cola aqui no nosso documento aqui em cima, depois do title. Dá um Ctrl A, Alt Shift F para poder identar tudo, ficar bonitinho. Dá um Ctrl S para salvar. A gente atualiza aqui, pode ver que não fez nada. Por quê? Porque agora a gente tem que falar que a gente quer que a fonte family de todo o nosso documento seja a Poppins. Então a gente digita fonte family, Poppins. Se não tiver a Poppins, a gente usa sem serif. Agora a gente dá um Ctrl S, salva, pode ver que agora a fonte já é a mesma que aqui. O que a gente fez foi o seguinte: acrescentamos a fonte do Google no nosso documento e falamos que tudo que tiver no HTML tem a fonte Poppins. Se não tiver a Poppins, se não carregar a Poppins, pega a sans serif, que é o padrão de todo navegador. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos colocar o restante do conteúdo aqui, depois a gente vai organizando. O que tem aqui embaixo é o que? É um texto, tá? Vamos copiar esse texto. Então a gente vai colocar aqui um P, colar esse P, e de baixo a gente vai ter o preço. Então aqui dentro, nesse preço a gente vai colocar, pode colocar um spam. Aqui a gente coloca R cifrão, o valor. E embaixo vai ter um botão, e esse botão a gente vai fazer com um link. Adicionar ao carrinho. Se eu não me engano, é isso que está escrito. Vamos salvar para ver? É isso mesmo que está escrito. Vamos atualizar, ó. Tá aqui bonitinho, tá? Primeiro de tudo, vamos tirar esse fundo vermelho aqui, que esse fundo vermelho foi só pro exemplo. A gente quer fazer o seguinte: vamos primeiro alinhar tudo aqui, ó, tudo com o mesmo alinhamento. Então, para isso, a gente faz o seguinte: a gente vem aqui no Content, e a gente fala que ele vai ter um padding de quanto? De 0, em cima e embaixo eu não quero padding, e na esquerda e na direita 5%. Por quê? Porque se o menu tem 100% de largura e a gente colocou um padding de 5%, o conteúdo tem 100% de largura e a gente vai ter que colocar um padding de 5% na esquerda e na direita para o conteúdo ter o mesmo espaçamento. Então o que a gente fez foi o seguinte: criou duas divs, a div right side, a gente criou aqui a div left side, perdão, criamos a div right side. É isso que a gente fez até agora. Declaramos a altura lá, tudo mais. Aí a gente fez o seguinte: empurramos 5% com o padding para a esquerda e 5% para a direita. Então foi isso que a gente fez. A gente empurrou 5% todo o conteúdo. Tudo que a gente colocar aqui vai ser empurrado 5% e vai acabar ficando o quê? Alinhado com o documento aqui, tá bom? E tudo que a gente colocar aqui também vai ficar com o mesmo alinhamento. Aqui na imagem não tá, mas tudo vai ficar no mesmo alinhamento aqui, tá bom? Foi isso que a gente fez. Então essa daqui é a nossa div com a class left side e essa daqui é a nossa div com a class right side. É aqui que está o H1, o P e o botão lá, tá bom? Agora a gente vai fazer o seguinte: vamos estilizar nossos H1s. Então a gente vai entrar aqui na content, na content não, perdão, vamos entrar aqui na class left side e na left side eu quero que o H1 tenha um font size, ou seja, um tamanho de 50 pixels. Eu quero que ele tenha uma cor, eu quero que ele tenha esse verdinho aqui, tá bom? E eu quero, é isso, por enquanto é isso, vamos ver aqui. Tá bom? Então é isso que tá ficando bom, tá o tamanho certo, as cores estão certas. Agora a gente vai mudar a cor do nosso parágrafo, né, desse Pzinho aqui. Então a gente vai fazer o seguinte: vai vir aqui, ó, left side, eu quero que o P dele tenha uma cor branca, e eu vou escrever branco aqui. Então a gente pode botar o white ou hashtag FFF, tá? É o hexadecimal do branco. E é isso. Vamos dar um F5, ó, pode ver que já tá ficando mais parecido. Eu quero que o nosso spam também seja branco, então a gente pode botar aqui, ó, vírgula, spam, tá? Porque os dois vão ter a mesma coloração, então não tem para que eu criar outro efeito.
e aqui eu adicionar o carrinho. O que a gente vai fazer é o seguinte, é colocar nosso parágrafo, o nosso span aqui, perdão, em cima e nosso botão embaixo. Então a gente vai fazer o quê? Vamos declarar a left side como display flex, para poder colocar um embaixo do outro. Opa, coloquei um ponto a mais aqui. A gente vai colocar que a left side vai ser display flex, só que nesse caso eu não quero que fique um do lado do outro, eu quero que fique um em cima do outro, ou seja, a gente vai colocar a flex direction para coluna, tá? Então a direção vai ser de coluna. A gente dá um Ctrl S aqui, salva, pode ver ó, que o link foi para baixo. O que a gente fez foi o seguinte, pegou nessa div aqui, que é a div left side, todo o conteúdo que tinha aqui, aí vinha aqui o nosso preço e aqui do lado tinha um botão. A gente pegou tudo, deu um display flex e a flex direction column, ou seja, em vez de ficar um do lado do outro, a gente colocou tudo um em cima do outro, tá bom? Então todas as outras tags que eu colocar aqui dentro do left side vai ficar um em cima do outro, tá bom? Foi isso aí o que a gente fez. Agora a gente pode aproveitar, já que declaramos display flex aqui, a gente pode... Vamos aproveitar e vamos deixar tudo aqui no centro. Então a gente vai vir aqui, ó, justify content, center. Se a gente salvar, olha só, observa que nada acontece. Por que que nada acontece? É bem simples. Vamos dar um background color red aqui para ver o que está acontecendo. Ó, tá vendo que eu quero alinhar ela no centro em relação à página. Mas como que eu vou alinhar ela no centro em relação à página se a altura dela é só esse tamanho? Ou seja, ela está pegando o tamanho do conteúdo, né? Então não tem como eu alinhar o centro. Então o que a gente tem que fazer para ela? Dar uma altura. E qual vai ser essa altura? A altura dela vai ser de 100%. Vamos botar aqui a altura 100% e salvar. Pode ver ó, que agora ela tem a altura de 100% e o item foi para o meio certinho. Por que aqui a gente colocou 100%? Porque ela está pegando 100% de quem? 100% do pai dela. O pai dela é quem? É o content. Entendeu? Então ela está pegando 100% de altura, que é o content. E o content tem 100 VH menos 80 pixels de altura. Então foi isso que a gente fez, tá bom? Então o que a gente fez com essa div foi o seguinte. Essa div aqui, ela está aqui embaixo. Só que ela não está fazendo nada porque ela não tem conteúdo. A gente pegou a div left side e fez com que ela tivesse 100% de altura. Então ela fez isso daqui, ó. Tá? Ela fez isso daqui. Beleza? Foi isso que a gente fez aqui, declarando a altura de 100%. E agora o nosso conteúdo aqui está no centro bonitinho. Vamos tirar esse background color VRED aqui, porque ele não faz mais parte. A gente atualiza. Pronto. Agora o que a gente vai fazer é o seguinte, vamos aumentar o tamanho desse span, vamos aumentar a fonte desse span aqui. A gente vai pegar aqui ó, font size. Opa, vamos dar aqui left side. Eu quero que o span tenha uma font size de, vamos ver, 20 pixels. Vai ficar muito grande, vai ficar o tamanho bom. Tá, 20 pixels ficou um tamanho bom? Não, na verdade o tamanho dali é bem maior. Então vamos colocar 30 pixels. Beleza, 30 pixels ficou um tamanho bom. Eu acho que é esse tamanho mesmo. E o font weight, ou seja, a grossura da fonte, eu quero que ela seja 700, né? Que ela vai ser esse negrito aqui. Só que aqui eu não usei 700, eu usei 500, eu acho. Ó, é o 500. Tá bom? Agora a gente vai fazer o nosso botão, que é esse link aqui. Então a gente vai entrar na tag, na div com a class left side, vamos pegar o link e vamos fazer o seguinte, text decoration none, ou seja, a gente vai tirar vamos tirar um underlinezinho que a gente não quer. A gente vai colocar que ela vai ter uma cor branca, o texto vai ter uma cor branca, e a gente vai colocar um background color, que vai ser esse verdinho aqui. Vamos salvar e vamos ver o que aconteceu. Olha só, reparem que por causa do display flex, ele tem 100, todos os itens aqui vão ter 100% de largura, tá bom? Por causa do display flex e do flex direction column. Porque todos os itens agora são display block. Então o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai simplesmente declarar uma largura de fit content. O que isso quer dizer? Que a largura ela vai se adaptar ao conteúdo. A gente dá um F5, ó, pronto, ela se adaptou ao conteúdo. Agora, vocês podem reparar que ele tem um espaçamento em cima e embaixo. Repare que isso quer dizer o quê? Que dentro dessa div aqui está sendo empurrado o texto. O texto está sendo empurrado. É o que a gente usa para fazer isso? O padding, exatamente. Então a gente vai dar um padding aqui, de, vamos supor, vamos ver, 15 pixels em cima e embaixo e de 20 pixels na esquerda e na direita. Vamos ver se fica bom. Olha só, eu acho que é mais ou menos isso que foi utilizado. Repare que aqui tem
uma curvatura na borda, e aqui ela está quadradona. O que faz isso é o border radius. O border radius que dá aquela curvatura. Então a gente bota uma border radius de 5 pixels. Olha só como ficou bem mais parecido, né? Agora, reparem bem que os itens aqui, eles têm um afastamento, né? Pode ver que tem um afastamento aqui, né? O que está empurrando o preço e o botão para baixo? É o P. Ou seja, é a mesma coisa que o dos ícones. É uma margem que está empurrando. Porque os itens não estão empurrando dentro, eles estão afastando entre eles. Então a gente pode aplicar uma margem no P, né? Então a gente vem aqui, no caso esse span não vai dar certo aqui dentro não. Esse span vai ter que sair daqui. Aí aqui a gente vai colocar a cor do span como branca. E aqui dentro, no P, a gente vai dar a margem. A margem aonde? No bottom de uns 50 pixels, por exemplo. Ó, repara que ele empurrou 50 pixels para baixo, tá? Então o que a gente fez foi o seguinte. Pegou, vamos supor que isso daqui seja o H1 e o P. A gente empurrou 50 pixels para baixo, o link, tudo que estiver abaixo dele. Que nesse caso, o que está abaixo dele é o preço e o link, que a gente fez como botão, tá bom? Foi isso que a gente fez aqui agora. Tá mais ou menos parecido, porque as... Deixa eu aumentar aqui. Porque as margens e o spread não estão exatos, tá? Então, não vai ficar 100%. Beleza, agora a gente pode fazer esse lado aqui, que é o right side. Como é que a gente vai fazer isso? Simples. Aqui a gente vai colocar... No right side a gente vai colocar uma imagem, tá? Uma imagem direta, porque a gente não vai ter nenhum outro conteúdo a não ser a imagem. Então a gente pode colocar aqui uma imagem direto. Image CRC. Aí aqui agora a gente coloca a nossa chuteira, que tá aqui como tênis, né? Então a gente salva. Dá um F5 aqui na nossa página. A gente pode ver o que aconteceu. Que a nossa chuteira veio aqui para baixo. Por quê? Porque a gente não declarou como display flex. Repara, lembra que eu mostrei para vocês? A gente esticou, deixou com a altura de 100% e tudo mais, mas uma div está embaixo da outra. Para deixar do lado da outra, a gente tem que declarar o conteúdo como display flex, que aí ele vai pegar essa div aqui e essa div aqui e colocar uma do lado da outra. Então a gente vem aqui no conteúdo e declara display flex. A gente dá um Ctrl S, salva. Pode ver ó, que agora a chuteira veio para cá. Então o que a gente fez foi o seguinte: pegou essa div que estava aqui embaixo e jogou ela aqui para o lado. Tá bom? Foi isso aqui que a gente fez. Vamos ajeitar aqui bonitinho. Foi isso aqui que a gente fez, tá? Só que agora, repare que aqui está dividido no meio bonitinho. Como é que a gente faz essa divisão aqui no meio? Simples. A gente vai falar que o left side vai ter uma largura de 100%, tá? Então vamos salvar aqui. Beleza, ele já está com a largura de 100%, só que a imagem não. Então a gente vai fazer com que o right side também tenha uma largura de 100%. Widget 100%. A gente salva, dá um F5. Pode ver que agora está no meio. Ou seja, o left side vai ter uma largura de 100% do valor de toda a div content, e o right side também vai ter uma largura de 100%. Ou seja, vai acabar dividindo meio a meio. Tá? Foi isso que a gente fez aqui. Se ele tem largura de 100%, ele tem 100%, então divide no meio dos dois, tá bom? Cada um acaba ficando com a metade de toda a div e a gente já vê que está tomando forma. A nossa imagem, a gente vai entrar aqui nela, image, e vamos declarar ela com um background color branco, tá? É uma imagem PNG, então ela vai se adaptar ao fundo. A gente vai falar que a nossa right side também tem um fundo branco, tá? Então a gente vai botar aqui, ó, background color branco. Beleza. Agora a gente vai fazer o seguinte, vai pegar essa imagem aqui e vai colocar lá no centro. A gente pode fazer isso usando também o display flex. A gente coloca display flex, vai alinhar o centro. Vamos dar o justify content center. Repara numa coisa que vai acontecer. Olha só, a imagem ficou grandona aí no centro. Por quê? Porque ela está no display flex numa imagem, tá? Então a gente tem que colocar uma div aqui. A gente pode colocar aqui div image, por exemplo, e aqui dentro a gente coloca a imagem, tá bom? E aqui dentro a gente coloca a imagem. Aí agora a imagem se alinhou ao centro. Vamos tirar aqui, por exemplo, vamos tirar aqui o justify content center. Ó, a imagem declaramos esse right side como display flex. Aí agora a gente coloca aqui o justify content. A gente vai colocar aqui agora o justify content center. Vai alinhar aqui no centro e agora eu quero que ele fique aqui no meio. Para isso eu uso o align
items, né? Opa, align items center, né? Beleza, agora a gente vai salvar, atualizar, pronto. Agora a nossa imagem está aqui no centro. O que a gente fez foi o seguinte, declaramos a largura como 100%. Como a gente botou display flex, automaticamente as divs vão ter uma largura aqui de... As divs vão ter uma altura de 100%, tá? Porque a gente declarou o conteúdo como display flex. Lembra que o botão ocupou todo o espaço? É a mesma coisa que aconteceu aqui, só que nesse caso a gente colocou um do lado do outro, foi o flex row. Então ficou mais ou menos assim nosso conteúdo, tá? A gente colocou um do lado do outro, cada um com 100% de altura. Deixa eu deletar tudo isso daqui para ficar mais legível. Foi isso que a gente fez. A gente criou uma div. Dentro dessa div, criamos uma div aqui. Essa linha aqui, deixa eu... O que a gente fez aqui foi o seguinte, a gente criou uma div com a class img. Dentro dessa div, a gente colocou a nossa imagem em si, né? Colocamos aqui a nossa imagem da chuteirinha. Colocamos a imagem com um fundinho branco, né? Que não tem como colocar aqui. Aí a gente declarou o right side como display flex. Aí depois a gente deu um justify content center, aí ele veio para cá. Depois a gente deu um align item center, aí ele veio para cá. Foi isso que a gente fez, tá? Então essa daqui é a nossa div img e aqui dentro tá a nossa imagem em si, beleza? Foi isso que a gente fez. Agora pode ver que a imagem ela é um pouquinho maior do que está aqui. Não, na verdade é esse tamanho mesmo, é o tamanho padrão dela. Então a gente finalizou nosso site, vocês podem ver que está uma leve diferença aqui por causa dos espaçamentos, tá bom? Os espaçamentos aqui eu não lembro quais foram dados, mas vocês podem escolher o espaçamento que vocês quiserem aí, tá? Mas não ficou 100% por causa disso, vocês podem observar que é somente os espaçamentos. Mas a nossa página está criada, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima. Fui!